Você já parou para pensar por que o dólar às vezes custa R$ 3, às vezes R$ 5, às vezes quase R$ 7? E por que ninguém do governo liga para você dizendo: hoje o dólar vai custar tanto? Hoje a gente desmonta o câmbio flutuante do Brasil. Não é teoria econômica chata. É o sistema que define quanto você paga em tudo que vem de fora, e que por baixo dos panos funciona como uma gigantesca feira de troca de moedas, onde o Banco Central fica de olho, mas não manda em tudo. Para entender o câmbio flutuante, a gente precisa voltar um pouco. Em julho de 1994, o Brasil criou o Plano Real. A ideia era simples: acabar com a inflação de 50% ao mês. E a ferramenta escolhida foi a âncora cambial. O real valia mais ou menos $1. Só que segurar o real artificialmente forte custava caro, muito caro. Em janeiro de 1999, numa sexta-feira que entrou para a história, o governo soltou a corda. O real passou a flutuar. Em um único dia, o dólar saltou de cerca de R$ 1,20 para R$ 1,90, uma desvalorização de quase 60%. A partir daí nasceu o chamado tripé macroeconômico: metas de inflação, superávit fiscal e câmbio flutuante. Esse último pilar existe até hoje. Aqui vai o dado contraintuitivo. Desde 1999, o real perdeu mais de 70% do valor frente ao dólar. E ainda assim, economistas consideram o câmbio flutuante um dos pilares que deram estabilidade ao Brasil. Parece loucura, mas tem lógica. A gente explica já já. Quem são os personagens dessa história? Primeiro, o Banco Central. Ele é tipo o fiscal da feira. Não fixa o preço do dólar, mas pode intervir quando acha que a volatilidade está excessiva. Ele faz isso com 3 ferramentas principais: leilões de venda à vista, leilões de linha, quando vende dólares e promete recomprar depois, e swaps cambiais, que são contratos de proteção, não venda direta de dólares. Segundo, os bancos comerciais e corretoras de câmbio. São eles que você encontra quando vai comprar dólar para viajar. Mas no dia a dia, eles negociam bilhões entre si no mercado interbancário. Terceiro, os atores reais da demanda e oferta. Empresas que exportam e trazem dólares para cá. Empresas que importam e precisam de dólares para pagar fornecedores. Investidores estrangeiros que colocam e tiram dinheiro do Brasil. E você, cidadão, que compra dólar quando viaja ou investe no exterior. A regra é simples: quando entra mais dólar no Brasil do que sai, o dólar fica mais barato, o real se valoriza. Quando sai mais dólar do que entra, o dólar sobe, o real desvaloriza. É lei de oferta e procura, pura e simples. Vamos ver como isso funciona na prática, do ponto de vista de quem usa e do ponto de vista de quem opera. Pelo lado do cidadão, imagine a Carla. Ela vai viajar para Miami em dezembro. Entra numa casa de câmbio e compra $2.000. O atendente consulta o sistema, vê a cotação do momento, digamos R$ 5,50, e fecha a operação. Carla leva os dólares. Fim da história para ela. Mas pelo lado interno, o que aconteceu? A casa de câmbio precisa repor os dólares que vendeu para Carla. Ela vai no mercado interbancário e compra dólares de um banco maior. Esse banco maior, por sua vez, pode ter comprado esses dólares de uma exportadora de soja que acabou de receber o pagamento de um cliente chinês, ou de um fundo de investimento estrangeiro que acabou de aplicar em ações brasileiras. Agora, o Banco Central entra em cena quando acha que o dólar está subindo ou descendo rápido demais. Em 2025, por exemplo, o BC fez apenas 2 intervenções no mercado à vista, usando o mecanismo chamado casadão, vendendo até $1 bilhão em dólares, combinado com leilão de swap cambial reverso. O casadão é uma jogada inteligente. O BC vende dólares no mercado à vista, mas compra a mesma quantia no mercado futuro, via swap. O efeito líquido no câmbio do dia é neutro, mas a operação alivia a pressão sobre a taxa de juros em dólar no mercado interno. Quem paga por tudo isso? A resposta curta: ninguém paga diretamente, mas todo mundo sente o efeito. As reservas internacionais do Brasil, o colchão de dólares que o BC guarda para usar em intervenções, totalizavam 358,2 bilhões de dólares em dezembro de 2025.
Para ter uma ideia da magnitude, 358 bilhões de dólares equivalem a mais de 2 vezes o orçamento anual do estado de São Paulo. É o suficiente para pagar todas as importações do Brasil por quase 1 ano e meio. A composição das reservas também mudou. Em 2025, o ouro saltou de 3,55% para 7,19% do portfólio, cerca de 26 bilhões de dólares. O BC diversificou também para o won sul-coreano, dólar canadense e dólar australiano. E aqui vai uma surpresa. Em 2025, as reservas internacionais renderam 9,18%. O melhor resultado desde 2019. Ele investe em títulos soberanos de outros países e gera retorno. Vamos ao balanço com dados. Primeiro ponto positivo. O câmbio flutuante funciona como um amortecedor. Quando uma crise explode no exterior, como em 2008 ou 2020, o real se desvaloriza, tornando as exportações brasileiras mais baratas e competitivas. É como se o país desse um passo para trás para não levar a paulada de frente. Em 2025, apesar de uma saída líquida de 33,3 bilhões de dólares, a segunda maior da história, o real até se valorizou ao longo do ano. Segundo ponto positivo. Com câmbio flutuante, o Banco Central pode focar na inflação sem se preocupar em defender uma taxa de câmbio fixa. Isso deu ao Brasil a autonomia para cortar ou subir juros conforme a inflação interna, não conforme a pressão sobre o dólar. Agora os pontos críticos. Primeiro, a volatilidade. O dólar variou de R$ 4,84 em dezembro de 2023 para R$ 6,19 em dezembro de 2024, uma oscilação de quase 28% em um ano. Para uma empresa que importa insumos, isso é um pesadelo de planejamento. Segundo ponto crítico, a desvalorização persistente do real. Desde 1999, a moeda brasileira perdeu valor frente ao dólar de forma praticamente contínua. Isso significa que no longo prazo, o brasileiro fica mais pobre em termos de poder de compra internacional. A culpa não é só do câmbio. Tem inflação, produtividade, dívida pública, mas o câmbio é o termômetro que mostra a febre. Vamos ao que você precisa guardar. 1. O câmbio flutuante é uma feira gigante. O preço do dólar é decidido por quem tem dólar para vender e quem precisa de dólar para comprar. O governo não fixa a taxa. 2. O Banco Central intervém só quando acha que a volatilidade está excessiva. Ele é o fiscal, não o dono da feira. 3. O câmbio afeta tudo na sua vida. Da gasolina ao arroz, da viagem ao investimento. Entender como funciona é entender uma parte essencial da economia brasileira. E aí, você já sentiu na pele a oscilação do dólar? Conta pra gente nos comentários. Qual foi a vez que a cotação do dólar mais bagunçou seus planos? Viagem, importação, investimento? A gente quer saber. No próximo vídeo, a gente desmonta o Pix. Não é só transferência instantânea. Por baixo dos panos, é um sistema de liquidação financeira que movimenta trilhões por ano. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder.